Que a graça bendita do nosso Deus e a paz que excede todo entendimento seja contigo. Gostaria de hoje trazer uma palavra às nossas queridas irmãs da SAF, a todas as mulheres de nossa igreja, no livro de Esté, capítulo 4, versículo 15 ao versículo 17, que diz assim: Então disse Esté que respondesse a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Amém. Queridos, tudo parecia estar em paz agora na cidade de Susã. Esté, como nós bem sabemos, era uma judia que estava exilada desde a época de Nabucodonosor, quando tirou o povo de Deus e exilou aquele povo, os trouxe como escravo para a Babilônia. E Esté era uma moça jovem judia, órfã de pai e de mãe, e que agora vivia sob os cuidados de seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, como algumas versões assim o colocam. Estando ali na cidadela de Susã, aquela moça que outrora era escrava, por providência divina, se torna rainha, a moça escolhida do rei Assuero para ser a sua esposa. E agora, como rainha, tudo parecia estar em paz. Toda aquela fase difícil que ela havia passado parecia ter se findado. No entanto, quando tudo estava aparentemente tranquilo, um grande e grave problema surge. Um homem maligno, um descendente ímpio chamado Amã, agora trama a morte dos judeus e consegue um decreto do rei Assuero, aonde era permitido que todos os judeus fossem mortos, porque eles não se prostravam, eles não se dobravam diante dele. Nessa situação tão desesperadora, Mordecai agora busca a única pessoa que aparentemente poderia trazer salvação e livramento para eles, para Mordecai, para todos os judeus e pela sua própria vida, que era a própria Esté, uma judia que até então estava em oculto com respeito à sua fé dentro do palácio real. Chegando diante do palácio, ele com panos de saco e cinza, clamando, chorando, pranteando diante daquela situação, ele informa a Esté do que havia acontecido. E diante daquela situação, diante de todo aquele drama e aquele grande perigo que agora todos os judeus, incluindo Esté, se encontravam, Esté toma algumas atitudes. Esté agora vai tomar algumas atitudes diante do perigo iminente que eles estavam enfrentando. E observe que no texto nós vamos perceber pelo menos 3 atitudes que Esté toma diante do perigo. Primeiro, ela reconhece que o livramento não depende dela, mas depende de Deus. É interessante observarmos que o texto então vai dizer: jejuai por mim. Ela roga para que Mordecai espalhe a notícia, o seu pedido para que jejuassem por ela. Ela entende que o livramento não vinha dela, mas vinha de Deus. Ela diz: jejuai por mim. Ela expõe a sua fragilidade, ela expõe a sua dependência do Senhor. Mas segundo, ela busca primeiro a Deus. Ela, antes de ir na presença do rei Assuero, ela busca ao Senhor em oração por 3 dias e por 3 noites, em jejuns e orações. Ela reconhece que primeiro ela precisava estar na presença do Senhor, para depois então se apresentar diante do seu rei terrenal, na presença do rei dos reis, do Senhor dos senhores, aquele que é prioridade, aquele que é primazia na sua vida. Mas em terceiro lugar, ela arrisca a sua vida pela vida de seu povo, pois o texto diz: se perecer, pereci. Era conhecido entre todos daquela região, daquele reinado, que qualquer pessoa que se aproximasse do rei, que qualquer pessoa que entrasse no local da moradia do rei, sem que ele antes chamasse e convocasse, ainda que fosse sua própria esposa, seria morto imediatamente. Ninguém tinha permissão, ninguém tinha liberdade para se aproximar diante do rei, sem que ele antes fizesse uma convocação. E acontece que o versículo
de número 11 vai nos mostrar que o rei já há 30 dias ou mais de 30 dias não chamava Esté até os seus aposentos. E isso mostra um grave, um perigo para a vida de Esté. Ela não tinha sido chamada pelo rei. Já fazia mais de 30 dias que o rei não a chamava à sua presença. Sabendo do caráter, sabendo do humor sanguinário que aquele homem tinha, que já havia desposado a sua primeira esposa, Vasti, que já havia feito uma série grave exposição dela para satisfazer seus caprichos, Esté agora se depara com um grande perigo. O rei não me chamou e eu vou ter que arriscar ir até a sua presença, correndo o risco de perder a minha própria vida por causa desse povo. Mas veja que ela diz: se perecer, pereci. Ela se dispõe a salvar a vida do seu povo, ainda que correndo o perigo de perder a sua própria vida. Se tiver de perecer, diz Esté, pereci. Essa atitude de Esté, queridas irmãs, nos ensinam pelo menos 3 lições. Primeiro que, ainda que como mulheres se sintam frágeis e como mães e esposas tenham um desejo de proteger, de salvar, de cuidar, de trazer amparo, de livrar de tudo quanto de mal possa acontecer com um dos seus familiares, um dos seus filhos, mas é necessário reconhecer que nós dependemos inteiramente do Senhor e que com a força do nosso braço nós não poderemos fazer absolutamente nada se o Senhor não nos ajudar. Segunda lição que esse texto nos mostra é que por mais tentador que seja, com a nossa própria carne, com o nosso próprio impulso, com a nossa própria inteligência, nós tomarmos decisões e partirmos para uma ação imediata em resposta ao perigo, em resposta ao sofrimento, em resposta à dificuldade que vem surgindo diante de nós, é preciso primeiramente buscar ao Senhor. É isso que Esté faz. Ela busca primeiro a Deus. E é essa a instrução bíblica: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É necessário, dentro do perigo, buscar primeiro a Deus. E entendermos que quando nós trabalhamos, como alguém sabiamente um dia disse, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, é Deus que trabalha em nosso favor. E foi exatamente isso que Esté entendeu. Ela busca ao Senhor em oração, ela busca ao Senhor em jejuns, e ela faz isso por 3 dias e por 3 noites. E agora, quem age em favor dela é o próprio Deus. E é exatamente essa lição que nós aprendemos com tudo isso. Por mais frágil, por mais limitada que Esté fosse, que você seja, o texto vai nos mostrar claramente no capítulo 5 que ela obteve graça do rei. O rei lhe atendeu. Não apenas atendeu a ela e recebeu ela nos seus aposentos, como ainda ofereceu metade do seu reino. É impressionante nós observarmos o quanto que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. E assim como Esté, querida irmã, eu quero dizer a você nesse dia que é preciso aprender a depender do Senhor, a priorizar ao Senhor em meio ao perigo e a ter disposição para ajudar aqueles que necessitam, a exercer a função, a exercer o papel pela qual Deus os criou, ser verdadeiras auxiliadoras, que ajudam aqueles que precisam, que socorrem aqueles que necessitam, que dispõem da sua própria vida para salvar a outros, glorificando ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Seja uma bênção aonde quer que você esteja. Busque a Deus antes de qualquer coisa. Reconheça que o livramento vem dele. Ele é a nossa força, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso refúgio, nosso socorro bem presente na tribulação. E a semelhança de Esté, seja uma mulher sábia e temente a Deus, que nas horas difíceis, que no momento do perigo, recorre a Deus em oração e aguarda que Deus esteja agindo em nosso favor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus traga paz ao seu coração nesse momento e que Deus lhe desperte para o buscá-lo, para trabalhar como auxiliadoras no seu reino, ajudando aqueles que precisam de ajuda, socorrendo os que necessitam, não para a sua própria glória, mas para a glória bendita do nosso Deus. Que Deus abençoe, queridas. Um forte abraço em Cristo Jesus.